Como você mapeia o seu mundo pessoal? Caso você não saiba do que eu estou falando, porque esse vídeo aqui ele é tanto interno do meu projeto Travessia, quanto vai ficar disponível no YouTube para que mais pessoas possam conhecê-lo, eu vou deixar aqui na descrição um link sobre o mapa do mundo pessoal, onde é que eu estou tirando, do que eu estou falando, e aí você até aconselho assistir antes do que esse vídeo, porque esse vídeo aqui ele é um conteúdo interno para assinantes do Travessia e vai estar dentro da área, dentro do site, a área inaugural, inicial, por onde você começa, que é justamente o mapa do mundo pessoal. Quer dizer, por onde você começa ali. Dentro do site, mas também dentro do contexto do teu próprio desenvolvimento pessoal, daquilo que você está buscando para você. Se você assistir o vídeo, você vai entender ali do que é que eu estou falando com relação a esse processo de formação, de desenvolvimento pessoal, que tem menos a ver com estudos que você faça, né, com matérias que você possa estudar, seja de filosofia, psicologia, teologia, coisas assim, e muito mais com as circunstâncias concretas da sua vida, de você saber mapear essas circunstâncias, né, saber lidar com essas circunstâncias, né, tomar mais consciência, mais posse consciente, né, de quem você está sendo, né, e de quem você pode vir a ser. Quando eu falo de mapa do mundo pessoal, existe uma dimensão desse mundo pessoal que é inteiramente a sua vida, né? Então existe, por exemplo, a sua história pessoal. Qual é a história da sua vida? O quanto você conhece essa história? O quanto você consegue contar essa história? O quanto você consegue dessa história perceber que, bom, ela está indo para algum lugar, né? Para onde está indo? Quem você está se tornando? Né? Daquilo que você viveu, da pessoa que você está sendo, né? Você está sendo quem você deveria ser, não está? E qual o critério com o qual você vai se avaliar com relação a essas coisas? Existe um outro mapa do mundo pessoal que é a tua circunstância atual, né? Quer dizer, de repente está uma situação mais estável, você pode se dedicar mais a esse processo de se conhecer melhor, ou então você está vivendo um caos da vida, né? Não dá para pensar nessas coisas porque eu tenho que lidar com o mais imediato, né? E também tem a ver com, bom, para onde eu vou? Quem eu quero ser? Quais são os meus planos, os meus objetivos, os meus propósitos de vida? Existe, né, dentro ali do Travessia tem vários conteúdos voltados para o mapa do mundo pessoal que tem sempre a ver com essa circunstância meio assim, né, a minha vida está bem virado perna pro ar, né, tô virando uma guerra, tô vivendo uma guerra aqui. Tem lá um conteúdo desse, perdi tudo, tem que recomeçar do zero, ou então estou no processo de perder as coisas, né, ou então assim, eu estou tão perdido que eu não sei nem por onde começar. Tem vários conteúdos ali, aqui dentro do Travessia, você que está me assistindo aqui dentro do projeto, que você tem pontos de partida para começar esse processo de mapeamento, e eu mesmo falo naquele vídeo inicial, que vai estar disponível na descrição para quem está no YouTube, que eu iria produzir outros voltados a você conseguir mapear isso melhor. Esse vídeo é o começo de um desses conteúdos para ajudar nisso, né? Para poder te orientar nesse processo de mapeamento da sua própria, do seu mundo pessoal, vamos colocar dessa maneira. E existe assim, duas perguntinhas que eu uso sempre, né, e que vem da origem do livro O Mapa do Mundo Pessoal, do Julian Marias, que são talvez as ferramentas que você mais vai utilizar. É um bom começo e vai ser sempre um retorno para saber o quanto você está conseguindo de fato se tornar mais consciente de você. As perguntinhas são simples, por quê e para quê? Por que você faz o que faz hoje? Escolha de todas as coisas que você está fazendo, por que você faz isso? E para que você faz isso? Eu trabalho com tal coisa. Por que você trabalha com tal coisa? Quero o que eu sempre quis fazer e tal. E para que você trabalha? Trabalho para pagar as contas no fim do mês, não mais do que isso. São duas perguntinhas difíceis de se responder, nem sempre elas são fáceis, muitas vezes elas vão se confundir as respostas. A mesma resposta vai ser o porquê e também o para quê. Isso, quando a pessoa está mais integrada, costuma acontecer, né? Uma integração de consciência, uma integração daquilo que se viveu com um propósito que se tem para viver. Uma pessoa mais consciente de si costuma encontrar respostas de maneira igual, né? Tanto do porquê quanto para quê. O porquê e para quê, quando a gente ainda está em caminho de tomar posse de nós mesmos, eles podem ser muito distintos e o mais comum. Às vezes a gente nem sabe por que a gente está fazendo as coisas, para que a gente está fazendo as coisas. Essas duas perguntinhas, elas são ferramentas essenciais para que você possa, através do porquê, por exemplo, se voltar para a tua própria história. Entender melhor como é que você chegou até aqui. E o para quê bom, para onde é que eu estou indo com isso? Quando você começa a mapear de fato o teu mundo pessoal, você começa a perceber, né, que você começa a ampliar o horizonte da sua consciência sobre você mesmo, sobre a sua história, e você percebe que, bom, você está indo para algum lugar. Existe um processo acontecendo de formação da sua personalidade. Com você estando consciente disso ou você não estando consciente disso, não importa.
você está sendo formado, ainda que na base do deixa a vida me levar, vida leva eu. Alguém você está se tornando, né? Você pode contribuir mais para isso ou você pode simplesmente ignorar tudo isso, mas você está se tornando alguém. Nesse processo, né, nesse conjunto de coisas que você vai ter de tomar consciência, quem você está se tornando? Será que é alguém melhor? Será que é alguém pior? Qual o critério com qual eu vou saber se é melhor ou pior? Ou se é o possível, o ser possível que eu consigo ser? De onde eu tiro isso? Então você vê que à medida que você vai avançando nesse mapa do mundo pessoal, você percebe que o teu mundo pessoal não está desconectado de um universo, vamos dizer assim, no mapa maior no qual você está encaixado. Quer dizer, de onde eu vou tirar o critério do que é ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje? Qual é o critério de bem e mal, por exemplo? O que é ser uma pessoa boa? O que é ser uma pessoa má? Eu não vou tirar isso da minha própria vida, do meu mundo pessoal. Eu já vou estar vivendo dentro de um continente, dentro de um mundo no qual bem e mal já estão aí presentes, já estão configurando a minha vida. Às vezes, os conceitos, as definições de bem e mal mudam muito, de geração para geração, de cultura para cultura, de civilização para civilização, de religião para religião, porque as religiões estão na base de todas as civilizações. Mas existe, né? O que é o certo, o que é o errado, né? E às vezes não é tão simples assim a gente conseguir identificar essas coisas. E por isso mesmo o teu mapa do mundo pessoal, se for um mapa só do teu mundo pessoal, é mais ou menos como você conseguir fazer um mapa da quadra na qual você vive, na qual você mora, mas não ter o mapa da cidade. Quer dizer, não vai adiantar de grande coisa você conhecer muito bem a sua quadra, né? Você vai saber que essa quadra se conecta com muito mais coisas e você não é uma ilha. Você vai precisar viver na conexão, no mundo em sociedade. Então aqui, estou fazendo essas perguntas e falando desse mapa do mundo pessoal e dessa dimensão de você começar com por que eu faço isso, esse negócio circunstancial aqui. Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Aos poucos você vai ver que você faz várias coisas e você tem de ter respostas para essas várias coisas, do porquê, do para quê. Né? Você vai mapeando então esse mundo pessoal, vai alargando o teu horizonte de consciência, vai começando a perceber que você precisa de mais do que apenas aquilo que está no teu mundo pessoal, até para entender o que está nesse mundo pessoal. Tá? E aí você vai sentir a necessidade, né? De mais ferramentas, de mais instrumentos para poder continuar esse mapeamento. É aí que educação teria de entrar. É aí que muitas vezes uma terapia precisa entrar quando você não consegue fazer. É aí que, né, alguma autoajuda pode se colocar. Repito, se você assistir o vídeo inicial, né, que está aqui na descrição, você vai entender onde eu estou tentando me colocar no meio desse universo, né, de que forma eu estou tentando te ajudar a fazer esse mapeamento do mundo pessoal. E uma das melhores formas de você fazer isso é conseguindo entender mais e melhor do próprio ser humano. Mapear a própria condição humana. Né? Você pode, né, por exemplo, perguntar o que é o bem e o que é o mal. Né? O que é o ser humano? Né? O que é o melhor do ser humano? O que é o ser humano perfeito? Percebe que aqui a gente já meio que nos voltamos para, de certo modo, estudos. Né? Buscar conhecimentos que não são exatamente concretos das nossas circunstâncias do mundo pessoal, mas algo que tem a ver com o estudo de filosofia, de antropologia, de teologia, de psicologia, de sociologia. Né? Podemos o que é o bem e o que é o mal, do ponto de vista teológico, do ponto de vista sociológico. Né? Podemos ver, não, a bondade, né? O fundamento da bondade é que Deus é bom, quais são os atributos de Deus, né? O que é exatamente essa bondade, o que é essa maldade. E existem inúmeros caminhos de ordem teórica para se encontrar respostas. Mas aqui nós estamos falando de mapear o seu mundo, pessoal. Como é que essa bondade e essa maldade se encarnam dentro do teu contexto e da tua vida. E nessa hora nunca é preto no branco. As coisas são muito mais confusas do que parecem. Muitas vezes o mal está travestido de um bem. Por exemplo, os fins justificam os meios. Quando você busca um fim para justificar um meio, que você sabe que não é lá essas coisas, mas o fim seria bom e com isso estaria mais ou menos compensado, você percebe que às vezes, em nome de um bem, você comete males. Será que isso é legítimo? Não é? A resposta aqui não é só, filosoficamente isso pode, isso não pode. É na tua própria vida, na tua própria consciência. Como é que você lida com isso? Por isso que, em vez de estudar a bondade do ser humano, a maldade do ser humano, embora tudo isso tenha de ser feito, isso é uma necessidade, efetivamente falando, mas não é aonde eu trabalho. Eu prefiro olhar no espelho da condição humana, essa maldade e bondade encarnada dentro de um contexto de um processo de formação. Quer dizer, você está a tua vida, o que você viveu até agora, está te tornando uma pessoa boa?
ou está mais perto de ser uma pessoa má? E só de você parar para pensar, você provavelmente já está tentando procurar o que é bom em você. Porque ninguém quer ser mal, né? Até as pessoas que são más, por exemplo, um psicopata puro, aquilo que ele faz para ele, pelo bem dele. Ele, no fundo, ele tem um critério de bem, completamente pervertido, mas ele tenta fazer algo que é bom, que ele acha que é bom para ele, apesar de ser um mal para o outro. E apesar até dele ter consciência de que aquilo faz mal para outra pessoa. Mas o bem dele vale mais do que o mal que ele estaria cometendo. Quando a gente olha para a arte é o melhor espelho da condição humana. Porque ela nos dá, de uma maneira mais límpida, de uma maneira mais cristalina, mais nítida, mais luminosa, a condição humana encarnada em circunstâncias concretas. A arte narrativa é aquela que melhor consegue espelhar esse processo de formação, né, do ser humano. Né, de você, quando você pega um romance, né, o personagem, o protagonista, ele nunca pode terminar do mesmo jeito que ele começou. Né? Algo acontece, ele passa por algum processo de transformação. E mesmo nos raros casos em que o escritor está justamente querendo retratar como não muda, ele vai fazer justamente o contraste com o fato de que deveria estar mudando. Pegar, por exemplo, O Estrangeiro, do Albert Camus, ou o escrivão Bartleby, do Melville, que é o autor do Moby Dick, né? Que tem dois personagens ali que, bom, parece que eles vão passando, mas nada muda, nada acontece. Mas pela própria construção da história, você vê que eles deveriam passar por um processo transformador. Mas esse processo mais lento de formação, não de que... porque quando você vai ver um filme, quando você lê um romance, você tem aquele processo todo condensado. Né? O personagem passa por algumas coisas e cai as fichas. Né? Se você pegar a jornada do herói, por exemplo, como se fosse o arquétipo de todos esses roteiros, quase todos de filmes e até mesmo de livros de literatura hoje em dia, você vê que no final da jornada do herói, o herói ele pode não ter conseguido tudo o que ele queria, mas ele tem que voltar sempre sabendo alguma coisa a mais do que ele sabia antes. Ele tem que voltar com alguma transformação interior, vamos colocar assim. Mas aqui, o que a gente precisa no espelho não é somente desses esquemas de transformação e de processo. A gente precisa também ter uma noção temporal desse processo, como muitas vezes a coisa não é tão nítida e clara na confusão da vida, né? No arrastar-se das horas. Como o processo ele pode se dar de uma maneira muito mais lenta, acontecendo de uma forma que a gente não percebe, ou então se percebe e não se dá conta de que é possível modificar as coisas a partir de um começo. Nesse ponto, das formas de arte narrativa que melhor espelham esse processo mais lento de transformação, de formação da personalidade, a forma de algo seriado, né, me parece ser a que mais consegue pegar esse tempo das coisas. Então você pega, por exemplo, de livros, romances, né, romances que são em volumes. Né, então você tem lá volumes em livros, né, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, às vezes vários. Né. Proust, quando fez Em Busca do Tempo Perdido, são lá acho que 7 volumes ao todo, né, que são reunidos em mais, mas acho que são 7 livros. Né. Ele precisa que seja uma história longa, porque ele está falando sobre o próprio processo do tempo. Né. O último é o tempo redescoberto, tem que haver um processo temporal da própria leitura para que ele possa retratar esse processo de ir em busca do tempo perdido. Talvez os seriados de televisão, porque eles podem demorar mais tempo, às vezes tem seriados aí que levam 10, 11, 14 anos, né? É muito tempo, os personagens precisam passar por várias coisas. Talvez sejam os que melhor retratam esse processo de formação ou de deformação da personalidade humana. E talvez, de todos os seriados, nenhum seja mais didático disso que eu estou querendo falar aqui para vocês do que Breaking Bad, famoso seriado de muitos anos atrás, que ainda continua sendo muito famoso, acho que ele está disponível na Netflix. Você ainda tem uma fanbase, como se diz, né, ainda forte, você tem memes, você tem, sempre que aparecem os atores, sempre se refere a eles. Até recentemente teve um spin-off da série que é o You Better Call Saul, que terminou há pouco tempo, que também é uma baita de uma série. Acho que talvez, olhando pelo todo, talvez seja até melhor do que o Breaking Bad, mas nós não estamos preparados para essa conversa ainda. Mas ali é uma outra coisa, né? O seriado acontece antes do que acontece no Breaking Bad. E aquelas temporadas do Breaking Bad, até pelo próprio título, né? Breaking Bad, né? Tornando-se mal, né? Se transformando em alguém mal, né? O seriado ele tem por centro o tema do processo de transformação de alguém supostamente bom em alguém mal, ou vários desses personagens. Breaking Bad, portanto, ele é extremamente didático, independentemente da qualidade artística dele. Aqui uma outra coisa que eu sempre faço em parênteses e sempre tento deixar claro. Quando eu trabalho com filmes, com os livros, com biografias, eu não estou muito preocupado com a excelência artística de tudo isso.
Me interessa muito mais o quão didático essas coisas podem ser para refletir certas circunstâncias da nossa vida, ajudando quem está aqui comigo a mapear melhor o seu mundo pessoal, a encontrar pontos de contato mais fáceis e até a compreender, né? Opa, é isso que eu tenho que fazer com a minha vida. Um sentido de orientação. Né? Breaking Bad é uma dessas felizes coincidências em que o seriado em si ele é muito bom e ele também é muito didático, muito instrutivo, desde que você consiga perceber esse processo de transformação, os lances, quando que eles estão acontecendo. Porque quando o seriado é bom, você se prende na trama, no enredo, você se deixa levar pela trama, pelo enredo ali, e às vezes você não se dá conta, por exemplo, da inveja do Walter White. O quanto ela move o Walter White a fazer o que faz. Às vezes você não enxerga características que são da estrutura familiar dos personagens que tem muito a ver com as escolhas que eles estão fazendo. Breaking Bad ele consegue mostrar esse processo. O Walter White é o nome do personagem principal, não é o único principal, tem o Jesse, mas o Walter White ele se torna Heisenberg. Heisenberg é o homem mau, o Walter White não seria, ele seria uma outra coisa. Mas qual é esse processo? Como é que ele acontece? Como eu sempre brinco com quem está comigo, assim, eu tento sempre fazer a rodinha da bicicleta, né? Pegar algumas coisas e colocar isso de uma maneira mais clara, mais nítida, mais luminosa, para você poder aproveitar, digerir melhor aquilo que você consome. Seja filme, seja livro, seja música, qualquer coisa que o vale. Faço aqui no YouTube, mas muito mais, obviamente, com um critério mais claro de condução dentro do Travessia. Né? Por isso, né, que eu estou fazendo dentro dessa área do site, que é o Mapa do Mundo Pessoal, eu vou fazer então algumas aulas, alguns vídeos, né, comentando sobre Breaking Bad. Principalmente alguns dos personagens, né, tentando fazer o mapeamento do mundo pessoal desses personagens, para que você entenda como o Walter White se tornou quem ele se tornou, como o Jesse também, ele já tinha se tornado antes mesmo da história começar, mas a própria história do Jesse. Breaking Bad é tão maravilhoso porque você tem um personagem que é o Walter White que está na crise da meia-idade, se confrontando com o diagnóstico de uma doença mortal. Então, em termos de camadas da personalidade, para quem sabe do que eu estou falando, o Walter White está vivendo dramas de camada 8, enquanto que o Jesse é ainda um jovem que não amadureceu, está lidando com dimensões, né, com questões de camadas 5, 6, máximo de vez em quando 7. Com coisas mais de adolescentes, vamos dizer assim. Você tem o contraste dos dois, já nos dá um arco de uma condição humana, o que é um drama, um processo na juventude, o que já é um drama de um processo de uma personalidade já um pouco mais formada, né, mal ou bem formada. Né? Aliás, até a própria, outro parênteses, até a própria teoria das 12 camadas, eu uso muito essa ferramenta precisamente porque ela ajuda muito a você mapear esse seu mundo pessoal, tanto no aspecto da história que você viveu, como da história para onde você está indo e você gostaria de viver. Essa teoria ela é muito poderosa para dar esse contorno do que é o mapa pessoal, lá do começo até o final. Então eu sempre faço referência a ela em vários vídeos, vários sites, vocês devem estar acompanhando aqui, e vou fazer também, obviamente, né, com relação ao Breaking Bad. Então vão ter alguns vídeos nos quais eu vou analisar ali o Walter White e o Jesse, não apenas eles. Né? Você vai ver ali que nesse processo de se tornar uma pessoa boa ou má, você vai ter espelhos de pessoas boas e más que servem até de modelos para os personagens. Por exemplo, o Gus Fring, né, o dono lá o traficante mor, né, ele já tem uma personalidade cristalizada numa maldade e ele vai ser uma espécie de mentor para o Walter White em alguma medida. O próprio Jesse, como ele precisa desses mentores, mas os mentores que ele vai encontrando pelo caminho, você não encontra nenhum que seja plenamente bom. Você vai ter um sujeito realista em relação à escolha que fez, que é o Mike, né, tentando achar um meio de redenção, de certo modo, naquilo tudo. Então, vou analisar tudo isso, né? Vamos colocar também, obviamente, as famílias dos dois, porque muito do que eles fazem tem a ver com, seja uma resposta a uma atitude familiar, no caso do Jesse, seja por um orgulho masculino do Walter White, que não aceita a forma como a família ficaria se ele morresse. Tudo isso vai ter de ser levado em conta, porque tudo isso faz parte do mundo pessoal desses personagens, a gente precisa mapear tudo isso. Claro que nesse meio do caminho outros personagens existem, vou fazer referência, obviamente, a eles, não exatamente com aulas específicas, mas como partes desse mundo pessoal desses dois principais personagens. A ideia, portanto, é a gente visualizar como é que alguém pode se tornar mal quando a pessoa não se sente má. Ela sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas algo dentro dela justifica aquela maldade por uma coisa boa que ela está fazendo. Ou então como uma pessoa que sabe que se tornou mal,
tenta fazer uma espécie de boa ação para que de alguma maneira compense aquilo. Ou então, como é que uma pessoa que está no meio do caminho, que não consegue sabe que está tudo errado, tudo mal, não consegue lidar com os tormentos morais, né, e sofre até o último instante. Né? Que é o caso do Jesse, por exemplo. Né? Inclusive, não é só o Breaking Bad, mas também o filme El Camino, que é um filme que fizeram com a continuidade da história do Jesse, um filme fraco, mas dentro desse contexto de didático que eu estou falando com vocês, ele acaba sendo muito interessante, então eu vou trazer aqui para dentro. Tá? Então, esse aqui é o vídeo apenas introdutório, para você saber do que se trata esse conteúdo. Né? Ele é voltado explicitamente, né, para a gente enxergar esse processo de formação ou de deformação da personalidade, aí considerando o contexto moral de bondade e de maldade. Não para a gente entender o que é a bondade, o que é a maldade, o que é a personalidade boa em termos de um conceito, uma personalidade má em termos de uma definição, mas na realidade concreta da vida. Como esses personagens, ao tentar salvar as suas circunstâncias, podem se tornar bons ou maus, com consciência disso ou sem consciência disso. E o que acontece quando eles tomam consciência, o que é que eles fazem? Né? Eles fogem de si mesmos, eles encaram, eles consertam as suas vidas, ou eles apertam, botam o pé no acelerador e se entregam para aquela maldade. Tá? Tudo isso a gente vai ver nessas aulas que vão estar constando aqui dentro da área do site, aqui do mapa do mundo pessoal, vai ter aqui o Breaking Bad. E é claro, a gente tem o grupo no WhatsApp do Travessia para os assinantes, onde a gente pode conversar muito mais sobre esse seriado. Né? Um último parênteses aqui, um último PS, né? O Breaking Bad, quando no projeto dos Náufragos, quem me acompanha aqui sabe que os conteúdos que estão, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia nos Náufragos, né? Só remodelei, arrumei a casa, vamos dizer assim, com uma outra perspectiva, vamos dizer assim, mas sempre mantendo a mesma pegada, né? A mesma coisa, né? Porque é a mesma coisa que eu estou fazendo, não estou fazendo nada diferente. E lá nos Náufragos tinha um conteúdo sobre o Breaking Bad. Acho que tem um podcast, acho que é a Química do Mal, se eu não me engano, que deve estar disponível aí no Spotify. Faz muito tempo que eu não vejo porque o Spotify foi derrubando tudo que usava música, eu não me lembro se a gente usou música ou não nesse podcast. E daí tinha um conteúdo interno, né? A gente fez lá, eu me lembro que a gente fez uma análise do Walter White, do Jesse, e também dos personagens bons e dos personagens maus, né? E aí a gente conversou, cara, eram dois, era uma outra coisa. Aqui eu já tenho um outro propósito, né? Então, obviamente que tudo que foi falado lá eu vou reutilizar aqui, mas agora a coisa vai ser mais, digamos, didática, né? Ela tem um propósito mais claro, né? Ao mapear o mundo pessoal daqueles personagens, eu espero te dar um espelho no qual você consiga jogar um pouco mais de luz no seu próprio mundo pessoal, conseguindo então mapear mais da sua própria circunstância e já começando a se perguntar, falar assim, do jeito que minha vida está indo, né? Eu estou me tornando uma pessoa boa ou eu estou me tornando uma pessoa má? Inclusive para você descobrir qual é o critério de bom e mal que você está se avaliando na vida, né? Breaking Bad pode te dar muito mais do que você imagina. Tá? Então, aos assinantes, faço o convite para você me acompanhar aqui nessa pequena jornada com o seriado Breaking Bad. Se você não assistiu, obviamente eu recomendo que assista, pode até assistir as aulas e ver o seriado, ou ir vendo o seriado assistindo as aulas, como você preferir. E a você que está assistindo por acaso esse vídeo no YouTube ou em outro lugar não é assinante, né? Fica aí como uma pequena amostra do trabalho que eu faço, e você pode conferir aqui no vídeo que eu deixei na descrição, né, do que, com um pouquinho mais de precisão, o que é mapa do mundo pessoal e o que é, no final das contas, esse trabalho que eu estou fazendo por aqui. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima.